Pare um instante, respire, aquieta o seu coração. Está no ar nosso momento de devoção e luz. Episódio 15. Em julho de 1967, em Baltimore, nos Estados Unidos, Joni Eareckson era um adolescente de 17 anos. Cheia de vida, ela era atlética, dançava, tinha planos para o futuro. Então, num acidente de mergulho, sua coluna cervical foi danificada. Joni acordou no hospital, completamente paralisada do pescoço para baixo. Nos primeiros meses, ela viveu o que descreveu como um inferno emocional. Não podia tomar banho sozinha, não podia se mover, não podia nem coçar o rosto quando sentia uma coceira. Ela tentou um suicídio, gritou contra Deus. Estava viva, mas sentia que estava morta. Mas algo extraordinário aconteceu. Através de meses de reabilitação, de amigos que a visitavam, de uma fé testada e refinada no fogo, Joni começou a ver seus privilégios perdidos de uma forma diferente. Aprendeu a pintar segurando um pincel entre os dentes. Aprendeu a viver com alegria, apesar da paralisia do pescoço para baixo. Ela começou a reconhecer que mesmo sem movimento, ela ainda tinha privilégios que nunca havia notado antes. A capacidade de pensar, a capacidade de amar, a capacidade de impactar vidas através da própria história. Hoje, Joni Eareckson é uma das mulheres mais influentes do mundo, autora de mais de 40 livros, fundadora de uma organização que ajuda as pessoas com deficiência. Viajou o mundo compartilhando a sua história. A história de Joni não é um milagre de cura milagrosa. Ela continua paralisada. E essa história ecoa como a de vários personagens bíblicos que enfrentam o mesmo dilema. Qual o dilema? De como reconhecer e valorizar os privilégios, quando eles se tornam invisíveis pela abundância que tem. A ingratidão é a doença espiritual tão devastadora como qualquer enfermidade física. A ingratidão, ela corrói a alma, ela envenena os relacionamentos, ela nos afasta de Deus. Mas, diferente da lepra física, a lepra da ingratidão é invisível, até que alguém a aponte. Vocês lembram do caso dos 10 leprosos? Quando os 9 esqueceram? Vamos ler em Lucas 17. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele e pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Mas onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou a louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levanta-te e vá. Você está curado porque teve fé. Observe o que Jesus está dizendo. 9 foram curados fisicamente, mas apenas um foi salvo espiritualmente. A cura dos 9 foi real,
Eles deixaram de ser leprosos, puderam voltar para suas casas, puderam abraçar novamente suas famílias, trabalhar normalmente outra vez. Recuperaram os seus privilégios extraordinários, a capacidade de tocar, a capacidade de ser tocado, a capacidade de pertencer à comunidade novamente. Mas não reconheceram, não agradeceram, simplesmente seguiram suas vidas como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Vocês lembram em 2 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo escreve: para que eu não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho da carne, mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo tinha um privilégio que a maioria dos cristãos nunca experimentou: revelações extraordinárias. Mas também tinha um espinho, uma fraqueza, uma dor que o acompanhava constantemente. E foi através dessa fraqueza que Paulo aprendeu a reconhecer seu maior privilégio, a suficiência da graça de Cristo. Ele descobriu que o seu privilégio não era estar livre do sofrimento, mas experimentar a presença de Cristo dentro do próprio sofrimento. Lembram de Jeremias no exílio babilônico? Em Lamentações 3, traz umas declarações mais poderosas sobre privilégios invisíveis. Entre aspas, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, fecha aspas. Jeremias escrevia do exílio babilônico. Seu povo havia sido derrotado, o templo estava destruído, ele estava longe de casa, longe de tudo o que conhecia. Mas, mesmo nesse contexto de perda absoluta, Jeremias reconheceu um privilégio que transcendia as circunstâncias. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Cada amanhecer era uma prova de que Deus não havia abandonado seu povo. Cada novo dia, uma misericórdia renovada. Cada respiração, um privilégio que não havia sido revogado. Os privilégios não são reconhecidos na abundância, mas os privilégios são reconhecidos na sua ausência. Johnny não reconheceu o privilégio de caminhar até que não pudesse mais caminhar. Os 10 leprosos não reconheceram o privilégio de tocar até serem curados e simplesmente seguirem em frente. Em Tiago, capítulo 1, diz, entre aspas, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Pois se contempla a si mesmo, se vai e logo se esquece como é. Fecha aspas. Nós somos como esse homem. Olhamos para nossos privilégios, o corpo saudável, a mente sã, a capacidade de movimento, e imediatamente nos esquecemos de como são preciosos tudo isso. Cada privilégio é uma dádiva, não um direito. Tiago, capítulo 1, declara, toda boa dádiva é todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não existe privilégio que você tenha conquistado ou merecido. Cada capacidade, cada função do corpo que funciona bem, cada noite de sono tranquilo, tudo desce do Pai, como dádiva não merecida. Você não conquistou o privilégio de ter um corpo que funciona, não mereceu a capacidade de pensar com clareza, não ganhou o direito
o direito de dormir sem dor. Tudo é graça, tudo é presente, tudo é privilégio. A gratidão é o antídoto para a ingratidão. A gratidão não é apenas uma emoção, é uma disciplina, uma prática, um ato de obediência. Quando você reconhece deliberadamente seus privilégios e agradece por eles, você está fazendo mais que expressar um sentimento. Você está realinhando a sua alma com a realidade de que tudo é graça. O privilégio de tomar banho sozinho é invisível, até que você não possa mais fazer isso. O privilégio de dormir sem dor é invisível, até que a insônia chegue à sua porta. O privilégio de ouvir um choro de um filho na madrugada é invisível, até que você perde um filho. Esses privilégios invisíveis, muitas vezes, os mais preciosos, eles são a infraestrutura da vida. Vamos pensar em algumas aplicações práticas, reconhecendo esses privilégios esquecidos. Primeiro, o privilégio da autonomia corporal. Hoje, ao tomar banho, sinta a água quente. Reconheça que você não precisa de ajuda. Agradeça por um corpo que funciona, por uma mente que consegue coordenar os movimentos. Milhões de pessoas dariam tudo por esse privilégio que você nem percebe. Segundo, o privilégio do sono natural. Antes de dormir hoje, se você não precisa de medicação para adormecer, agradeça. Ore pelos que sofrem de insônia crônica. Ore pelas pessoas que têm ansiedade severa, dores que não deixam as pessoas dormirem. Terceiro, o privilégio do movimento sem dor. Na próxima caminhada, mesmo que seja só até o trabalho, agradeça pela ausência de dor. Lembre-se de quem vive com dores crônicas, com artrite, com fibromialgia. Quarto, o privilégio de ouvir o choro do filho. Da próxima vez que seu filho chorar de madrugada, antes de reclamar, respire fundo e agradeça. Agradeça por ter um filho vivo que precisa de você. Ora pelos pais que dariam tudo para ouvir aquele choro mais uma vez. Aquele som não é um incômodo, é um privilégio. Quinto, o privilégio de trocar fraldas. Transforme esse momento em gratidão. Agradeça por ter um bebê saudável. Agradeça por ter força para poder cuidar de um ser. Agradeça pelo privilégio de servir uma vida tão preciosa. Sexto, o privilégio da saúde mental. Se você hoje acordou sem depressão paralisante, sem ataques de pânico, sem ansiedade incontrolável, agradeça. Ore por aqueles cuja mente é um campo de batalha diário. Sétimo, o privilégio de poder servir. Liste-se os privilégios físicos ou mentais que você tem, que permitam você servir a Deus e aos outros. Eu posso dirigir, eu posso cozinhar, eu posso abraçar, eu posso ouvir, eu posso trabalhar. Depois, use conscientemente esses privilégios para abençoar a vida de alguém. Irmãos, os privilégios não são reconhecidos na abundância, mas na sua ausência. Johnny precisou perder o privilégio de caminhar para conhecer a preciosidade de cada movimento que já havia feito. Os leprosos precisaram ser excluídos para valorizar o toque humano. Mas nós não precisamos perder nossos privilégios para valorizá-los. Podemos hoje, agora mesmo, abrir os olhos para as misericórdias que se renovam a cada manhã. Podemos reconhecer que cada respiração é um privilégio, cada batida no coração uma graça, cada pensamento claro um presente, cada movimento sem dor uma bênção. Que essa semana seja diferente, que você veja seus privilégios esquecidos, que você agradeça pelo banho, que você agradeça pelo seu sono, pelo seu movimento, pelo choro do seu filho, pela fralda que você tem que trocar,
pela mente sã, pelo seu corpo que funciona. Que você reconheça seus privilégios, que não são direitos, são presentes, são dádivas, são graça. Não se esqueça, seus privilégios são presentes de Deus.